Sem sombra de dúvidas, o jogo mais importante dessa quarta-feira é a final da Europa League entre Atalanta e Leverkusen. A Atalanta treinada pelo Gasperini e o Leverkusen pelo Xabi Alonso. A gente pode dizer que, talvez pelo destaque de título, o Leverkusen ele floresceu um pouco mais e de maneira meteórica, né, com o Xabi Alonso do que a Atalanta do Gasperini. É claro que a gente precisa entender, né, o tamanho das duas equipes. O Leverkusen foi o campeão da Bundesliga pela primeira vez na sua história. E olha que conseguiu o título invicto, né? O primeiro time da Bundesliga na história da Bundesliga a conquistar esse título invicto. Mas é uma equipe que produziu um pouco mais em relação a título do que a Atalanta do Gasperini, mesmo num trabalho curto, né, do Xabi Alonso. A Atalanta já vem com o Gasperini há muitos anos. Eu presenciei o crescimento do Gasperini na Atalanta, no modelo talvez um pouco mais reativo da Atalanta, numa marcação-pressão muito forte. A Atalanta chegou a participar bastante de Liga dos Campeões, chegou bastante nas primeiras posições da Série A. A Atalanta chegou 2 vezes na final da Copa Itália, foi vice-campeã as 2 vezes. E foi uma Atalanta que disputou quartas de final de Champions contra o PSG. Então, se a gente olhar o trabalho do Gasperini como um treinador que conseguiu colocar um time que não é top 5 da Itália, numa participação constante de Champions, numa chegada constante ali no top 3, top 4 da Série A italiana, numa participação constante também em finais, semifinais de Copa Itália, a gente pode dizer sim que o trabalho do Gasperini floresceu. É óbvio que a gente compara bons trabalhos com caneco, né, com título, a gente tem essa mania, mas o Gasperini vem sim fazendo um excelente trabalho na Atalanta. Temporada passada e retrasada não foi tão bom, mas nessa temporada cresceu de novo e é muito legal ver essas duas equipes na final da Europa League. Geralmente a gente está acostumado com aquela situação de equipes de maior tradição, aqueles medalhões na final da Europa League que descem na maioria das vezes da Champions League, mas dessa vez não. O Leverkusen foi líder do seu grupo, a Atalanta foi líder do seu grupo, a Atalanta enfrentou o Sporting nas oitavas de final. O Sporting também fez parte do grupo da Atalanta, depois o Sporting fez o playoff com o Young Boys, aí a Atalanta eliminou o Sporting, eliminou o Liverpool, grande destaque do Liverpool, a Atalanta eliminou, venceu o Liverpool por 3-0 em Anfield, venceu o Marselha e está na final. O time do Leverkusen, líder do seu grupo, enfrentou o Karabag, que fez um playoff com o Braga, né, antes dessas oitavas de final. Depois eliminou uma equipe da Inglaterra também, o West Ham, e aí na semifinal passou pela Roma, jogo difícil, mas passou pela Roma. Manteve a invencibilidade, né, e agora enfrenta a Atalanta. E curiosamente, ainda é um jogo que o Leverkusen disputa a sua segunda taça em pouquíssimos dias e ainda tem a sua invencibilidade intacta. O Leverkusen já bateu recorde atrás de recorde em relação à invencibilidade, já foi campeão invicto da Bundesliga e agora busca não só a tríplice coroa, porque além desse jogo contra a Atalanta ainda tem um jogo contra o Kaiserslautern na DFB Pokal, mas também manter essa invencibilidade, né? É absurdo como dura essa invencibilidade aqui da equipe do Leverkusen. Além disso, nós temos Copa do Brasil, né? O Atlético Goianiense faz o jogo da volta contra o Brusque, temos Fluminense, Sampaio, Vitória e Botafogo, Corinthians e América, Sport e Galo e Amazonas e Flamengo. Os jogos do Juventude, do Atlético Paranaense e do Grêmio foram adiados. Além disso, a gente tem outros jogos extras interessantes para tratar nessa quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 22 de maio. Começamos então o nosso planejamento às 16 horas nesse jogo aqui, na final da Europa League. Lembrando que o radar esportivo está passando por uma manutenção. Aqui, ó, estamos em manutenção e estaremos de volta no dia 21 à noite. Provavelmente você vai conseguir já no dia 22 ter acesso. Parece que o radar esportivo já deve terminar a sua manutenção, a sua atualização, né? Lembrando que o radar vai mudar bastante na parte visual. Eu tive acesso a algumas imagens e olha, tá muito legal. Principalmente para quem gosta de escanteios e cartões. Achei muito legal. Bom, essa cotação inicial do Leverkusen aqui, a primeira coisa que eu gosto de analisar, né? A cotação inicial do jogo. Ao longo desses últimos dias, a cotação do Leverkusen vem caindo. E eu acho que teve muito a ver com a final da Copa Itália entre Atalanta e Juventus, né? Porque o Leverkusen não teve uma final recentemente para o mercado averiguar qual seria o comportamento e tudo mais.
A Atalanta sim. A Atalanta teve uma final contra a Juventus e ficou com o vice-campeonato da Copa Itália. A Juventus venceu por 1-0 o gol do Dusan Vlahovic. Então, o mercado já entendeu que a Atalanta tem sim um excelente estilo com o Gasperini, conseguiu complicar a vida do Liverpool, conseguiu eliminar o Marselha, conseguiu já praticamente confirmar sua vaga na Liga dos Campeões via Série A italiana, mas perdeu o título para a Juventus. E eu acho que o Leverkusen já seria o favorito normalmente, mesmo sem esse título da Copa Itália perdido pela Atalanta, mas o mercado ele pesou um pouco mais o fator da perda do título da Atalanta, teve um pouco mais de receio, né, por parte da Atalanta e valorizou um pouco mais esse título invicto do Leverkusen na Bundesliga, por isso que essa cotação, na minha opinião, é um pouquinho mais baixa. Acho justa essa cotação? Olha, uma Atalanta que sabe marcar, que sabe jogar com a bola em cima de um Leverkusen que gosta de marcar pressão também, assim como foi o Liverpool, né, que também gosta de marcar pressão, eu acredito que a Atalanta ela tem capacidade para dificultar bastante o jogo do Leverkusen, né? Porém, eu não vou discordar totalmente do mercado. Realmente a Atalanta, como eu falei lá na introdução, falta essa transformação de um bom futebol em resultado, em título. Talvez a gente possa entender que na hora H a Atalanta tem um pouco de dificuldade. Eu particularmente achei que depois que a Juventus fez o primeiro gol e escolheu se retrancar, a Atalanta teve muita dificuldade de finalizar no gol. Teve uma finalização na trave do Lookman e depois acabou não tendo tantas outras oportunidades. Isso faz com que a gente tenha um pouco de desconfiança nessa Atalanta. Então, eu acho que a cotação do Leverkusen, ela tá próximo do que deveria ser mesmo. Poderia ser um pouquinho mais alto, mas ela tá próximo do que deveria ser. Lembrando só, já falei para vocês o caminho das duas equipes, né? Eu acho que o adversário mais difícil que a Atalanta pegou foi o Liverpool e o adversário mais difícil que o Leverkusen pegou foi a Roma na semifinal. A Roma chegou a estar levando para prorrogação esse jogo, mas o Leverkusen acabou tendo uma sorte ali de ter um gol do Mancini contra. Isso facilitou muito a vida do Leverkusen e acabou que o Leverkusen nem perdeu a invencibilidade naquele jogo, né? Acabou empatando no finalzinho. Utilizando o PDF de apoio e aqui, obviamente, fazendo um comentário antes, esse é um jogo onde a Atalanta ela é mandante e o Leverkusen é visitante, porém, esse é um jogo em estádio neutro. O jogo vai acontecer em Dublin, na Irlanda. Esse estádio, se eu não me engano, ele é utilizado bastante por jogos de rugby e também a seleção irlandesa de futebol. Então não é especificamente um estádio da equipe e tal, mas quando eu utilizo aqui o PDF de apoio, eu tenho do lado esquerdo a Atalanta com o desempenho dentro de casa e o Leverkusen do lado direito com o desempenho fora de casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque é um jogo em estádio neutro. Não necessariamente a Atalanta vai se comportar como se estivesse em casa e o Leverkusen como se estivesse fora. As duas equipes estão fora. Então é um jogo de muito estudo. Quando eu digo estudo, de muito jogo ao vivo, de estudo das duas equipes, as equipes se estudando e não necessariamente a gente deveria levar tanto em consideração as estatísticas pré. Mas vamos dar uma olhadinha aqui porque tem muita coisa similar que me chama a atenção. Olha só, as duas equipes têm a mesma iniciativa, tanto dentro quanto fora de casa, enfim, a Atalanta também é uma equipe com bastante iniciativa fora, então isso chama bastante atenção. As duas equipes falham um pouco em marcar. A média de gols da Atalanta em casa não é tão distante assim do Leverkusen fora, e o Leverkusen fora fez a melhor campanha na Bundesliga. As duas equipes sofreram a mesma quantidade de gols. O time do Leverkusen precisa de menos finalizações no alvo para poder marcar um gol. Isso aqui já demonstra que o Leverkusen talvez seja a equipe mais perigosa do confronto, pelo menos no que diz respeito a aproveitamento. O primeiro tempo é muito parecido e o segundo tempo o Leverkusen tem um pouco mais de força ofensiva, mas também é muito parecido. Não são equipes que exploram tanto como deveriam a bola aérea. Não assim, que eu acredito que eles devam aproveitar um pouco mais. O estilo de jogo é diferente, né? É que eu venho acompanhando a Atalanta de algumas temporadas atrás e a Atalanta tinha como grande arma a bola aérea. Hoje em dia, nem tanto. São duas equipes que exploram mais a finalização de fora da área propriamente do que os gols de cabeça. Mas se for necessário, e num jogo parelho como esse tende a ser necessário as bolas aéreas, as duas equipes podem tentar buscar essa situação. O Leverkusen foi a equipe que mais sofreu de cabeça entre as duas. Já a Atalanta é a equipe que mais sofreu de fora da área entre as duas. E o Leverkusen finaliza muito bem de fora da área. Eu já vou listar para vocês quem são esses jogadores. Apesar de termos aqui uma estatística de jogo over, esse não me parece ser um jogo over, pelo menos no pré.
A gente já vai falar sobre isso, tá? O time da Atalanta marca com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo tempo e sofre com mais frequência no início da segunda etapa. O Leverkusen marca com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo, mesma coisa, momentos de aceleração, e sofre com mais frequência nos últimos minutos de jogo. As duas equipes podem jogar com a bola no pé, propondo o jogo, têm iniciativa e gostam de fazer isso. O Leverkusen até se adapta um pouco mais num jogo reativo. A Atalanta hoje já gosta mesmo da bola, se precisar ficar com ela, fica. É um time que eu gosto muito de ver jogando com a posse, tá? Quando faz um jogo reativo, geralmente é um jogo onde ela já tem vantagem e propriamente se preocupa um pouco mais em se defender, não necessariamente ficar saindo para o contra-ataque o tempo todo. Vídeo jogo contra o Liverpool. A Atalanta e o Leverkusen não são equipes tão faltosas assim, não temos um índice de cartão amarelo tão grande, porém a ocasião faz o ladrão, né? Nós temos aqui um jogo tenso, que vale um título, que vale muito, e se houver aqui uma discrepância de placar, né? Uma situação de 1-0 no final do jogo, ou de 2-0 ainda cedo, pode ser que o jogo se torne um pouco mais faltoso, dependendo do nervosismo das duas equipes. Isso aí você vai ter que analisar ao vivo. O time da Atalanta, como principal jogador, ainda temos o Koopmeiners, o artilheiro da equipe, junto com o Scamacca. O Scamacca, que é o artilheiro da Atalanta na Europa League, fez 6 gols, não deu nenhuma assistência, foi destaque contra o Liverpool. Temos também aqui o De Ketelaere, que é um jogador muito bom, e o Lookman, que esteve muito bem contra a Juventus, mas não conseguiu o seu gol. É um ponta que vai jogar mais pela esquerda, cortando para dentro para poder ou ir na linha de fundo em alguns momentos e cruzar, ou para dentro para finalizar. É um bom jogador, tá? Para tentar quebrar a linha, é um jogador interessante. Do lado do Leverkusen, o Boniface é o principal artilheiro da equipe, vamos dizer assim, na Bundesliga, e também foi o principal artilheiro da equipe, até o momento, pelo menos, na Europa League. O Patrick Schick também tem 5 gols, o Boniface tem 5 gols, e o Florian Wirtz tem 4 gols. Para finalizações de fora da área, como eu mencionei para vocês ali em relação a essa dificuldade que a Atalanta tem em defender bolas de fora da área, além do Wirtz, que finaliza bem de fora da área, a gente tem o Grimaldo, hoje talvez um dos principais finalizadores. O Granit Xhaka também finaliza muito bem de fora da área. Em alguns momentos, o Hoffmann também pode fazer essa função. Já o Frimpong, ele é um cara que entra um pouco mais na área. Para finalizar, geralmente finaliza um pouco mais de dentro da área. Não sei com quem o Xabi Alonso vai entrar na questão de pivô, na questão de atacante. Não sei se ele vai entrar com o Boniface ou o Patrick Schick. Geralmente ele entra com um dos dois, mas pode acontecer dele não entrar com nenhum. Ele pode colocar o Adli e o Frimpong na frente. Costuma fazer isso também, não tem problema nenhum. Se você é um trader por aqui, com essa cotação, aonde o mercado diz para você que ele já tem um lado. Então o mercado dizendo para você, olha, confiamos mais no Leverkusen. Essa é a expectativa do mercado. A gente vai comparar ao vivo, e esse é um jogo para se trabalhar ao vivo, a gente vai comparar ao vivo qual vai ser o comportamento do Leverkusen, principalmente no início do jogo. Se o Leverkusen atender a expectativa do mercado, a cotação do Leverkusen tende a estabilizar ou descer. Se o Leverkusen não cumprir a expectativa do mercado, se o Leverkusen não estiver conseguindo ter a bola no campo ofensivo, não conseguir finalizar no alvo, se a Atalanta ditar mais o ritmo do jogo no início, a cotação do Leverkusen tem que corrigir. E aí você pode tentar buscar correção de preço. Uma atenção por aqui. Já vimos no PDF de apoio que o Leverkusen não precisa de muitas finalizações no alvo para poder marcar um gol. Então estar contra o Leverkusen no pior momento do Leverkusen é sim uma situação, uma posição de alto risco que pode fazer com que você tome um gol contra a posição, ok? Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado se o Leverkusen está te dando sinal ou não que ele vai aproveitar os contra-ataques. Em relação a gols, como eu falei lá atrás, apesar da gente ter aqui um índice de over 2,5 muito grande, isso aqui são dados da Série A e da Bundesliga respectivamente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as últimas finais da Europa League, 1-1 Sevilha e Roma, 1-1 Frankfurt e Rangers, 1-1 Villarreal e United. Aí tivemos um 3-2 entre Sevilha e Internacional, né, a Inter de Milão, e 4-1 do Chelsea contra o Arsenal. Esses jogos, Chelsea-Arsenal, Sevilha-Inter, quando você assistia os primeiros minutos, você percebia que era um jogo aberto. O jogo da Inter com o Sevilha, que foi 3-2, se eu não me engano, foi 2-2 logo no primeiro tempo. E dava para perceber, era um time atacando, o outro contra-atacando, era um time atacando, o outro contra-atacando. Você sentiu o cheiro de gol de longe. Então, esse jogo aqui, que a gente está vendo, inicialmente ele tem uma expectativa de ser under.
Por quê? É um jogo extremamente importante para as duas equipes e elas vão se estudar mais no primeiro tempo. Agora, ele tem potencial para abrir. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Ele tem potencial para abrir, né? É diferente do jogo da Juventus contra o Bolonha. Lembra? Nossa interpretação? O jogo, ele tinha uma expectativa de ser under pelo mercado, mas quando você analisava o contexto, que era um contexto de um Bolonha classificado para Champions, de uma Juventus classificada para Champions, um Bolonha satisfeito, despedindo da sua torcida em casa, e uma Juventus tendo ganhado a Copa Itália contra a própria Atalanta, era um jogo leve. Era de se esperar um jogo para over 2,5. Acabou sendo 3-3, foi um jogaço. Nesse jogo aqui, quando você analisa contexto, você já encontra nervosismo, você encontra pressão, você encontra cobrança, talvez do lado da Atalanta, por chegar em finais e não levantar título. Então você tem um pouco mais de um jogo truncado. Então, inicialmente, eu concordo com essa possibilidade, com essa expectativa de um jogo under. Mas ele tem potencial. E o potencial de desbloquear esse jogo passa justamente pela situação de nervosismo, que é um gol cedo pode desestabilizar uma equipe que sofreu gol, 2 gols pode desestabilizar uma equipe que sofreu esses 2 gols. Então, uma situação de 2-0 pode fazer com que o jogo abra. Uma situação de 1-0 cedo, dependendo do comportamento da equipe que sofreu o gol, pode fazer com que esse jogo abra. Tudo isso você vai perceber no ao vivo. Não te aconselho a trabalhar gols, o over 2,5, o over 3,5, nem o over 1,5 no pré-live. Prefiro que você tome as suas decisões aqui ao vivo, mesmo que você não tenha costume. Pô, Theo, nunca trabalhei ao vivo na minha vida. Geralmente trabalho só pré-live. Tenta assistir só um pouquinho do jogo. Dá uma conferida em como as equipes estão jogando. Se mesmo no 0-0 você percebe que o jogo tá lá e cá, é um jogo com tendência de abrir. Agora, se você consegue perceber que o jogo tá truncado, que uma equipe escolhe muito mais se defender do que atacar, fica de fora, não precisa fazer nada. Ah, mas eu quero... Calma, não precisa clicar. Não fazer nada também é ganhar dinheiro. Lembre-se disso, né? Quando você perceber um gol na partida ou 2 gols na partida e você perceber que o jogo mudou completamente, que a equipe atrás do placar ela tá indo para cima porque o tempo tá passando e ela vai perder o campeonato, aí você tem que analisar como a equipe que tá na frente tá se comportando. Ela tá abraçando a vantagem ou ela tá buscando contra-ataque? E é aí que você toma a sua decisão de trabalhar a favor de gols, tá bom? Então é um jogo muito mais pro ao vivo. Tem gente que me xinga, né, que eu faço essa análise mais completa e depois falo para você trabalhar ao vivo. Mas se fosse fácil assim, tava todo mundo milionário, né? Principalmente em jogos como esse, onde a expectativa do mercado já tá para um lado, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tende a trazer um pouco do emocional, um pouco das lembranças da Bundesliga e se abraçar muito nessa história do Xabi Alonso. Mas o jogo é jogado, a Atalanta não é besta. Para mim é um jogo que tende a ser mais parelho. Por mais que eu concorde com esse favoritismo do Leverkusen, a Atalanta ela tem capacidade de complicar a vida do Leverkusen. Então, seja você uma pessoa que quer trabalhar a favor de uma das duas equipes, ou você uma pessoa que quer trabalhar gols, esse é um jogo para trabalhar ao vivo. E tome uma decisão pautada no que você está vendo no jogo e não no que você está trazendo de informação afetiva das duas equipes. Vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil, jogos da volta da terceira fase, né? A continuação desses jogos. Nós temos o Atlético Goianiense que venceu o primeiro jogo contra o Brusque que na Série B, se não me falha a memória, está na 16ª colocação, tem uma vitória em 6 jogos, um saldo de -8, não vive boa fase e ainda tem que partir para cima do Goianiense. Eu diria, se fosse um jogo na eliminatória empatado, que o Atlético Goianiense jogaria até diferente do que ele vem jogando no Campeonato Brasileiro Série A, ou seja, ele não jogaria de maneira reativa, ele jogaria propondo o jogo dentro de casa. Mas, como o Brusque precisa buscar recuperação, o Atlético Goianiense pode sim tomar uma iniciativa um pouco mais reativa, né? Então é bom tomar um pouco de cuidado com essa cotação, porque é uma cotação de um time que pode optar por jogar de maneira reativa. Isso quer dizer que ele pode não ter tanto a bola, que ele pode escolher contra-atacar o adversário no desespero e essa cotação pode oscilar um pouco. Porém, é uma das hipóteses. A segunda hipótese é ele ignorar o fato dele ter a vantagem e continuar propondo o jogo, dominando o jogo. Não seria nenhum tipo de surpresa também. Acredito que pela dificuldade do Brusque aqui no momento da equipe e pela necessidade de buscar um resultado, o Atlético Goianiense tem condição sim no contra-ataque de ampliar essa vantagem, né, e se classificar. Fluminense e Sampaio para mim é um jogo que eu vou pular, a cotação do Fluminense é muito baixa. O Fluminense já venceu o primeiro jogo por 2-0. É muito, mas muito difícil imaginar o Sampaio Corrêa buscando recuperação. O Sampaio na Série C do Campeonato Brasileiro está na 16ª colocação, ainda não venceu nem
nenhum jogo em 4 jogos disputados. Então acho muito, muito difícil o Fluminense se complicar por aqui. O grande problema é a cotação. Esse tipo de cotação para mim, principalmente em campeonatos nacionais, é impraticável e eu prefiro ficar de fora, mas é muito provável que o Fluminense jogue com um time um pouco alternativo. Talvez pelo fato do Campeonato Brasileiro estar pausado, o Fluminense até coloque os titulares, mas eu tomaria um pouco de cuidado. É provável que vença no primeiro tempo, o Sampaio Corrêa tem que vir para cima, não duvido que o Fluminense goleie esse jogo, mas eu vou ficar de fora. Vitória e Botafogo é um jogo parelho, talvez o jogo mais parelho dessa noite de Copa do Brasil. O Vitória perdeu no Rio de Janeiro por 1-0 para o Botafogo. Essa vantagem não mexeu tanto assim com o mercado, não deixou a cotação do Vitória tão mais baixo. Ela chegou até a estar mais alta, ou seja, é um mercado que mostra confiança no Botafogo, né? E isso trouxe um mercado completamente sem viés, completamente isento de opinião. E isso faz com que seja um jogo 100% para o ao vivo, para trabalhar correção de preço se você é um trader. Tomar muito cuidado aqui com a expectativa de gols. Por quê? Porque apesar do Vitória precisar de gol, precisar marcar para poder empatar a eliminatória, o Botafogo ele pode escolher ser um pouco mais resguardado. Isso pode ser aquele tipo de jogo que vai se amarrando, o Botafogo vai só se defendendo, não contra-ataca tanto, e pode ser um jogo um pouco mais under. O que pode fazer com que esse jogo abra? Lembrando que ele tem potencial. O Botafogo transformar isso daí num cenário de caos. Seria fazer mais um gol. Aí a eliminatória ficaria 2-0 para o Botafogo. Aí o Vitória vai se expor e o Botafogo pode contra-atacar. Mas até então, até que se prove o contrário, eu trabalharia ao vivo por aqui. E lembrando, o Vitória não precisa fazer 5 gols, ele precisa fazer 1 para empatar a eliminatória. Então ele não precisa se expor tanto. Por isso que eu acho que é um jogo com uma expectativa um pouco mais under no início. Corinthians e América. Situação muito parecida com o Atlético Goianiense e Brusque, né? O Corinthians já teve a sua vitória por 2-1. Obviamente, é uma situação onde o América vai ter que se expor. Não precisa também, assim como o Vitória, se expor de uma maneira exacerbada, não precisa fazer cagada, não precisa se expor tanto, mas precisa de um gol. E essa microexposição vai oferecendo espaço para o Corinthians. E à medida que o tempo vai passando, o Corinthians vai ganhando mais espaço ainda dentro de campo, porque o América vai se expondo à medida que o tempo vai passando. Não gosto dessa cotação do Corinthians, a não ser que a gente encontre um Corinthians dominando o jogo completamente, um América já, vamos dizer assim, descrente que poderia se classificar, um América não marcando tanto pressão, deixando o Corinthians ficar 100% praticamente com posse de bola. Não acho que é o caso. Acho que o América vai tentar brigar, então não gosto dessa cotação do Corinthians. Espero, para trabalhar alguma coisa em gols aqui, que o Corinthians consiga ampliar essa desvantagem do América, quem sabe um 1-0 na frente para o Corinthians, transformando essa eliminatória num 3-1, faria o América se expor um pouco mais e aí sim trabalhar gols. A partir daí seria interessante. Sport e Atlético Mineiro, primeiro jogo 2-0 para o Galo. Aqui eu já vejo um potencial bem grande de um jogo over, porque o Sport precisa sair para o jogo já indo para cima, diferente do Vitória, diferente do América, diferente do Brusque, muito parecido com a situação do Sampaio Corrêa, mas esse Atlético Mineiro dessa temporada com o novo treinador é muito perigoso no contra-ataque, então eu vejo sim potencial para a gente ter um jogo para over 1,5, 2,5 por aqui. Não duvido até de ambas marcam, porque o Sport joga em casa com o apoio da torcida, mas eu gosto de pensar no cenário de 1,5, 2,5, porque o estilo de necessidade do Sport com o contra-ataque do Galo faz parecer com que esse jogo possa sim ter um potencial de over maior. Talvez o maior de todos os jogos, né? É claro que Fluminense e Sampaio tem uma discrepância muito grande entre a qualidade técnica das equipes. E Amazonas em Flamengo é uma situação onde o Flamengo talvez tenha feito um dos piores jogos do ano, no Rio de Janeiro, e mesmo assim venceu. O Amazonas precisa vir para cima, mas não necessariamente precisa vir para cima a todo custo, é um gol apenas. Marcar gol no Flamengo do Tite, nesse momento, não é tão difícil. Vem tomando gol de todo mundo, vamos ser sinceros, vamos pegar aqui os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo venceu o Bolívar por 4-0, o Corinthians por 2-0, mas perdeu para o Palestino, empatou com o Bragantino, perdeu para o Botafogo por 2-0, perdeu para o Bolívar por 2-1, tomou um gol do São Paulo, tomou um gol do Atlético Goianiense. Não tem sido tão difícil assim marcar gol nesse Flamengo aí, diferente daquele Flamengo do Campeonato Carioca. Mas se o Amazonas não cuidar dessa exposição, se ele não souber dosar, o Flamengo pode aproveitar sim para poder punir o adversário. Não duvido que o Flamengo tenha sim um domínio do jogo, uma posse de bola maior e até forneça oportunidade para a gente trabalhar nesse back favorito. Mas lembrando, o Flamengo pode jogar de uma maneira reativa e pode escolher não fazer o que eu acabei de falar. Então, trabalhe também esse jogo ao vivo, tá? Nas opções de jogos extras, nós temos aqui, ó, Copa Verde, Paysandu e Vila Nova, é a final da Copa Verde.
jogo de ida, né? Então é jogo ida e volta, aí se torna um jogo um pouco mais difícil, talvez uma situação, se tiver liquidez, né, no meio da Copa do Brasil é complicado, mas se tivesse liquidez para trabalhar alguma coisa no trade para correção seria bom, porém no meio da Copa do Brasil vai ser difícil. Tem a final da Copa da Croácia entre Rijeka e Dinamo Zagreb, é o jogo da volta, o primeiro jogo foi 0-0, esse é um jogo que tem potencial, caso ele esteja desempatado, de ser um jogo over, o problema é ele chegar desempatado, né? Então toma um pouco de cuidado para não entrar antes no mercado, porque enquanto ele tiver 0-0, como ele já veio empatado, ele pode sim se amarrar um pouco mais. Tem um amistoso 6h45 da manhã entre Newcastle e Tottenham, se você tiver de bobeira, querendo assistir um jogo inglês, já que o campeonato inglês foi embora, pode ser um jogo interessante, eu não vou conseguir fazer. E temos o playoff de rebaixamento aqui, o Den Haag enfrentando o Excelsior na Holanda, jogo de ida, tá? E de volta. Essas são as opções, além, à noite, da Copa da Argentina, 16 avos de final, Atlético Tucumã e Gimnasia também seria uma opção para você à noite, mas dentro desse quadro de Copa do Brasil pode ser um pouco mais difícil, porque um jogo encavala em cima do outro. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, juízo e gestão de banca. Vejo você amanhã.